Além de praticar, a palavra praticar é muito importante, tá? Mas além de praticar, essa pessoa sabe o que que ela fez para brilhar? Ela conheceu muito bem o conteúdo que ela estava falando. Legal. Então, eu muitas vezes já me deparei querendo comprar um carro, por exemplo, e na hora de comprar esse veículo, eu não recebia amparo, vamos dizer assim, técnico, sabe? Eu não conhecia o produto e eu queria saber um pouco mais de como esse produto podia fazer a diferença na minha vida. Então, esse é o segredo, sabe? Você conhecer o teu produto. Aí você vai brilhar. Você vai brilhar, porque você conhece daquilo que você está falando, tá? Então, esse é o principal segredo. É praticar e conhecer, tá? Bacana. Eu Agora faz 2 semanas que eu tive que apresentar um produto, o mesmo produto, para mais de 20 pessoas em questão de 3 dias, sabe? Imaginem vocês criando uma sequência, sabe? Criar um roteiro. Criando um roteiro para apresentar um produto, apresentar algo para 20 pessoas diferentes, ou seja, 20 vezes daquele produto, daquele segmento. Você, na primeira vez, é uma coisa, na segunda, você já melhora a primeira, na terceira, você já melhora a segunda, né? Na quarta, Sim. você já melhora a terceira. Então, assim sucessivamente. O detalhe é que a gente precisa cuidar. Eu vou contar uma história para vocês. O nosso podcast Fale Ainda Melhor lhe convença muito mais está iniciando. Esse é um momento de conhecimento e troca de experiências. Seja bem-vindo. Eu sou o Marcelo Miller. Eu sou o Júnior Porto. E eu sou o Francelino Ribeiro. E o nosso podcast de hoje tem como tema principal: chame atenção e brilhe na hora de falar. Então, Francelino, como está o projeto Fale Ainda Melhor? E por que desse tema? Marciano, seja bem-vindo, Marciano e Júnior. Satisfação ter você junto conosco novamente. E o nosso podcast Fale Ainda Melhor para convencer muito mais. O último teve algumas repercussões maravilhosas, teve algumas repercussões com críticas construtivas, o que é muito importante, porque a gente, em partes, falou do estudo e eu sabia que poderia respingar alguma coisa, né? Como você se destacar sem ter diploma e realmente respingou alguma coisa, mas a gente sabe que árvores que dão frutos, às vezes elas podem ser apedrejadas, então a gente está sempre preparado para isso também. Mas dizer para vocês que o projeto está a vento e popa, a gente está tendo muita gente no Telegram, então se você está assistindo esse podcast e você ainda não entrou para o Telegram é um WhatsApp melhorado, tá? Lá a gente posta quase que todos os dias dicas, vídeos, áudios das minhas experiências de vida e tem muita gente aderindo, então muitas pessoas ficando junto conosco, isso é maravilhoso, tá certo? E também dizer para vocês que o nosso tema de hoje é um tema muito bom, porque nós precisamos brilhar na hora de falar em público, nós precisamos falar com mais clareza, mais intensidade, ser ainda melhor, mas principalmente a estrelinha precisa brilhar. É por isso que a gente está aqui hoje. E eu tô todo de preto, parece que eu tô de luto, mas não, é uma camiseta, não sei se dá para ver, ela é azulzinha mais escura, mas tem gente Ah, achando que sim. a gente está de luto aí, então eu tô só com um casaco preto e a camisa tá. Ela é um azul mais escuro. Eu fiquei olhando agora para a câmera e disse, nossa, o Francelino tá de luto, será? Não, não tô de luto. Mas, gente, eu queria desafiar vocês, tá? Nesse podcast. Esse é um podcast diferente, tá? Eu queria desafiar vocês para vocês contarem um pouco das histórias de vida que vocês se identificam, tá? Então, ficam bem à vontade aí se vocês quiserem interromper esse espaço é de aprendizado de todos. Então, esse espaço é de vocês também. Bacana. Ok. Pode começar as perguntas, Júnior.
Então vamos lá, Francelino. Temos uma pergunta aí a fazer aí para você. Existe uma técnica para ser brilhante na hora de falar? A técnica para você ser brilhante na hora de se comunicar. Bom, vocês talvez já participaram de algum treinamento, alguma palestra, e vocês saíram daquele treinamento, daquela palestra, assim, e disseram, nossa, o cara fala demais, o cara é muito top, o cara... talvez eu já tenha falado isso, eu sei que eu já falei no grupo do Telegram, mas o cara é brilhante, né? Sim. E aí eu pergunto para vocês, como ser brilhante na hora de se comunicar, na hora de se expressar, certo? E o que vocês imaginam que aquele comunicador, que aquela pessoa que deu a palestra, ele tem de diferente de uma pessoa que não é brilhante? Júnior, o que você acha? O que ele tem de diferente de uma pessoa que não é brilhante? Aquela pessoa que se expressou da melhor forma possível, o que ele tem de diferente? No meu modo de ver, eu acredito que ele deve ter praticado muitas vezes, né? Feito alguns Certo? exercícios, né? Alguns exercícios que têm levado ele a ter essa dinâmica, essa maneira de expressão. Certo. Além de praticar, a palavra praticar é muito importante, tá? Mas além de praticar, essa pessoa sabe o que ela fez para brilhar? Ela conheceu muito bem o conteúdo que ela estava falando. Legal. Então, eu muitas vezes já me deparei querendo comprar um carro, por exemplo, e na hora de comprar esse veículo, eu não recebia amparo, vamos dizer assim, técnico, sabe? Eu não conhecia o produto e eu queria saber um pouco mais de como esse produto podia fazer a diferença na minha vida. Então, esse é o segredo, sabe? Você conhecer o teu produto. Aí você vai brilhar. Você vai brilhar, porque você conhece daquilo que você está falando, tá? Então, esse é o principal segredo. É praticar e conhecer, tá? Eu agora faz 2 semanas que eu tive que apresentar um produto, o mesmo produto para mais de 20 pessoas em questão de 3 dias, sabe? Imaginem vocês criando uma sequência, sabe? Criar um roteiro, criando um roteiro para apresentar um produto, apresentar algo para 20 pessoas diferentes, ou seja, 20 vezes daquele produto, daquele segmento. Você, na primeira vez, é uma coisa, na segunda, você já melhora a primeira, na terceira, você já melhora a segunda, né? Na quarta, Sim. você já melhora a terceira. Então, assim sucessivamente. O detalhe é que a gente precisa cuidar. Eu vou contar uma história para vocês. Diz a lenda que existia uma fábrica de balas que tinha uma bala fantástica, certo? Aquela bala, ela era a melhor bala do mundo, certo? E ela tinha alguns segredos. Ela utilizava um ingrediente, ou 2 ingredientes, na verdade, extremamente caros, certo? Que proporcionavam aquela bala ser a melhor bala do mundo, certo? E aí, o que acontece? Um concorrente daquela bala, ele disse, nossa, essa bala é a melhor do mundo, mas ela é muito cara para mim produzir ou sequer produzir algo parecido. Eu preciso tirar esses 2 ingredientes que fazem parte dessa receita, que são muito caros. Sei lá, tipo, cada ingrediente custava US$ 1 milhão para produzir aquela bala em grande escala. Ou seja, são US$ 2 milhões para produzir em grande escala aquela bala, certo? E aí o que aconteceu? Sabe o que ele fez? Ele chamou os melhores, certo? Ele chamou os melhores uh, no segmento de produzir
balas, né? Vamos dizer assim, as melhores pessoas que produziam balas na vida, que ele conhecia. E ele disse assim, ó, vocês têm um segredo que vocês precisam desvendar, certo? Essa bala é a melhor bala do mundo, certo? Só que para mim produzir ela é muito caro, né? Não é viável, certo? Então, qual que é o desafio de vocês? É produzir essa bala tirando 2 ingredientes, os ingredientes mais caros. Nossa, para a pessoa podia ser maravilhoso, para o empresário podia ser maravilhoso. Por quê? Porque ele estava querendo fazer algo para tirar os ingredientes mais caros para fazer um projeto, uma produção em grande escala, né? Sim. Mas para quem foi contratado, era só mais um trabalho, tipo, produzir uma bala que fosse mais parecida com a primeira era só mais um trabalho, certo? Mas para aquela pessoa era o trabalho da vida dela, né? Para o empresário. E aí, o que acontece? Passou-se uma semana, passou-se 2, passou-se 3 semanas, e aquela bala não saía do lugar, aquele projeto não saía do lugar. Passou 1 mês e aquele projeto não saiu do lugar, certo? 1 mês e aquele projeto não saiu do lugar. E aí o dono, né, o empresário, ele disse, nossa, isso aqui tá muito estranho, isso aqui não funciona. Os caras estão trabalhando e eu não tô vendo resultado. Bastou ele reunir as pessoas que mais conheciam de composição, de ingredientes para bala e dizer o seguinte, a partir de agora, vocês que estão aptos a produzir a melhor bala do mundo sem os 2 ingredientes mais caros, que fique igual àquela outra que é a melhor bala do mundo, que fique igual àquela, sem esses 2 ingredientes, vocês farão parte do projeto. O que vocês economizar de ingrediente nesta bala que fique mais próxima do sabor dessa, ou tal como igual, o que vocês economizar, 10% da economia é de vocês. Bacana, interessante. Aí o negócio mudou. Por quê? Porque daí eles foram se dedicar. E eles se dedicaram, e aí surgiu que dava para substituir os ingredientes, e aí todo mundo ficou feliz pra caramba. E passou-se, foi feito o primeiro lote, foi vendido, foi um sucesso aquela nova bala. Ela estava melhor do que a outra, segundo algumas pessoas, estava maravilhoso. E aí o que o empresário fez? Agora, de novo, o que vocês conseguirem reduzir de ingredientes para nós continuar produzindo aquela bala, certo? Mais próxima possível, gastando menos, 10% é de vocês. E assim eles fizeram, sei lá, 14 vezes. Foram 14 vezes que eles fizeram. E o custo foi lá embaixo. E aí, na 14ª vez que foi feito isso e foi lançado aquele lote de balas, não foi mais vendido nada. Que tal? Sabe por quê? O segredo foi que toda vez que eles faziam uma bala, certo? Eles comparavam não com a primeira bala, mas com a última bala feita. Certo? Interessante. Ó, a primeira que foi feita foi comparada com a original. A segunda que foi feita foi comparada com a primeira. A terceira que foi feita foi comparada com a segunda. E toda vez mudava a composição. Até chegar um momento que não vendeu mais. Por quê? Peraí. Ele foi lá no escritório, pegou a bala original, experimentou. Nossa. O gosto é totalmente diferente. Ou seja, toda vez que você pratica, a tendência, no nosso caso, na arte de falar, é melhorar.
Só que você não pode querer melhorar inventando. Você precisa melhorar com aquela mesma base. A arte de falar, a arte de se comunicar, ela tem uma base, como uma casa, ela tem um alicerce. Esse alicerce precisa ser seguido. Eu separei aqui no meu computador e eu vou ler para vocês, tá? Você precisa usar a oratória e a boa comunicação na arte de falar como um aliado para a venda, certo? Um aliado para vender quem você é, primeiramente, mas depois pode até vender o seu produto ou serviço, né? Você precisa driblar o sotaque, você precisa vencer o medo e a ansiedade. Eu selecionei algumas palavras aqui. Você precisa ter vocabulário, cuidar da sua linguagem. Você precisa saber falar por improviso. Você precisa argumentar sob pressão, que é aquele negócio que a gente fala muito, que é a resiliência, certo? Você precisa controlar suas emoções na hora de se comunicar. A neurolinguística da comunicação ela é muito importante. Você precisa cuidar para não errar, fazer aqueles erros mais comuns que acontecem, né? E você precisa ter a chave da boa comunicação. Tudo isso vai fazer você brilhar na hora de se comunicar. Francelino é muito complexo. Se fosse fácil, todo mundo tinha boa lábia. Se fosse fácil, todo mundo era apresentador de rádio, todo mundo falava, todo mundo ia ser o William Bonner, se fosse fácil. Então, falar em público, se comunicar não é fácil, não. Quem dera que fosse. Então, é isso aí. Esses são os segredos. Esse é o segredo da bala. Você precisa levar para a sua vida. Eu tive experiência assim, Francelino, que eu sempre tive medo. Desde novo, digamos, eu gostava de estudar e tudo mais, mas assim, apresentar trabalho na escola, falar em público não era comigo. Você entrou para o projeto tendo medo, Júlia. Você entrou para o projeto tendo medo e receio. Sim, né? sim. Hoje você já é outra pessoa. Eu sinto em você isso. Você entra aqui, entra no nosso grupo, a gente começa a filmar o podcast, a gravar e você já vai natural. Né? Por quê? Porque precisa ir. Você está sob pressão. Você aprendeu a lidar com essa diversidade. Né? Mas pode concluir, Júlia. E digamos assim, também eu apesar de eu conhecer, digamos, o produto, mas eu sempre tive também esse, como é que eu posso dizer, ou medo ou o receio, digamos assim, se eu estou perto de uma pessoa mais experiente que eu travo. Ela conhece o produto melhor que eu, entende? Então já... Isso é natural. Isso se você estiver também, uma outra coisa muito importante que você falou, Júlia, depois você segue. Se você estiver numa mesa de reuniões e a pessoa que você vai tratar, se a pessoa com quem você vai tratar tiver com mais um aliado, Sim. Você também se sente mais retraído, porque você está sozinho. Mas pode seguir. É bem por aí. Então, digamos aí, como vencer essa etapa? Para diminuir o medo, De você travar. Você travar com... Uma coisa é você travar, Júnior e Marciano, com uma pessoa que conhece mais do que você, certo? Sim. Conhece mais do que você. Isso é natural. Você vai travar sob pressão, certo? Isso é natural. Agora, outra coisa é você travar conhecendo muito mais do que a outra pessoa. Né? Então, você precisa primeiro contornar, driblar a objeção de travar conhecendo o que você mais sabe. Isso você consegue driblar trabalhando, praticando, certo? E conhecendo o seu produto, foi o que a gente falou.
Agora, você travar com uma outra pessoa que sabe mais do que você, isso sempre vai acontecer. Isso, por via de regra, isso sempre vai acontecer. Você encontrar com pessoas que conhecem muito mais de algo do que você. E aí você precisa se comunicar e aí você tem medo, você tem receio, né? Você precisa ser íntegro e verdadeiro, como eu sempre digo. Você precisa dizer, ó, meu amigo, eu não consigo falar sobre um produto em que eu sei que você conhece mais do que eu. Então eu vou dar a minha opinião, vou ser íntegro, vou ser verdadeiro. Se eu travar, você me ajuda, porque você conhece mais, certo? Sim. E assim todo mundo vai ser feliz. Porque um grande erro, o maior erro, Júnior e Marciano, é a gente, na hora de você se comunicar com alguém que conhece mais do que você querer ser mais do que ele. Sim. Aí ele vai saber que você não é ninguém, que você não conhece sobre aquilo, talvez você conheça sobre outra coisa, e aí você vai tua reputação. Seja íntegro, seja verdadeiro, diga que você não sabe. Sim. Né? Diga que você sabe que ele conhece mais do que você. Né? Costumo dizer algumas frases minhas. Ó, você sabe muito melhor do que eu, que esse caso assim, assim, assim. Né? Então, travar é normal. Normal desde que a outra pessoa conheça mais do que você. Agora, se você conhece mais do que a outra pessoa, travar não pode fazer parte da sua vida, não. Isso você contorna praticando. Beleza. Quando você conhece o produto, você tem como argumentar, né? Exatamente. Vamos lá, Marciano. Você vai falar sobre elétrica, que você conhece bem, comigo, Sim. que eu não conheço, certo? Você vai poder argumentar o porquê você vai usar o disjuntor A e não o B. É porque se você usar o B, corre riscos, Exatamente. certo? E os riscos podem ocasionar a tais consequências, certo? Exato. Então, eu, Francelino, não tenho que querer discutir com você. Ah, vamos usar o B porque o B é mais barato. Ok, tu está disposto a correr riscos, você vai dizer para mim. Então, eu estou demonstrando que eu não tenho conhecimento, certo? E às vezes muitas pessoas passam por ser ignorantes e até mesmo pessoas que acabam tendo que se retrair porque acabaram dando uma opinião em algo que ela não conhece. Então, conhecer é muito importante. Importante Exatamente. demais. Então, Francelino, como faz para aprimorar o modo de comunicar-se com as pessoas? Aprimorar o modo, primeiro é praticando, tá? Pratique, pratique e pratique. E segundo, contornando as suas objeções, certo? O que o médico faz quando vai numa consulta? Marciano, o que o médico, quando você vai consultar, o que o médico faz? Ele verifica os sintomas. Exatamente. Você precisa verificar os seus sintomas na hora de se comunicar. Ah, eu encontrei uma adversidade na minha vida na hora que eu estive falando para 25 pessoas. Ok, isso é normal, você encontrar uma adversidade. Mas que adversidade foi essa? Ah, eu tremia. Peraí, como você pode evitar tremer na hora de se comunicar? A gente está falando de medo, a gente está falando de subconsciente, né? Você precisa driblar este medo, certo? Como você vai driblar? Assiste lá o Fale com o Expert, onde eu entrevistei a psicóloga Isabel Pivato Malman. Ela, inclusive, ela já teve agora o bebê. Ela estava grávida quando a gente gravou e recentemente ela teve o filho dela, maravilhoso. Ela fala que é o nosso subconsciente, isso é natural. Desde os tempos das cavernas, a gente dormia com o fogo ligado para ter medo de algum animal chegar perto da gente à noite. O ser humano viveu isso, certo?
Então você vai ter que aprimorar isso. Né? Como você vai aprimorar isso? Praticando de novo. Você vai ter que praticar. Né? Ah, Francelino, qual é o outro sintoma? Né? O outro sintoma é suar. Isso vem do medo também, tá aliado a isso, certo? Ah, Francelino, eu gaguejo. Aí não. Aí pode ser 50% medo e 50% você não conhecer daquilo que você está falando, certo? Exatamente. Então vamos lá. A gente vai receitar para você um anti-inflamatório, certo? Onde a ferida já está ali, você vai precisar cuidar para que ela não inflame, ou a gente vai receitar para você um preventivo, um remédio em que você vai prevenir para que não possa existir algo onde ali na frente você possa ter que usar um anti-inflamatório, certo? Então, esse é o principal segredo aí para você ir aprimorando. Você precisa receitar, certo? Você precisa, diagnosticar e depois você precisa receitar. E aí você vai ter que seguir a receita. E quais são esses diagnósticos, né? Esses são os diagnósticos mais comuns. É isso que eu falei anteriormente. Para você aprimorar, é isso que eu trouxe em destaque, que é o nosso, vamos dizer assim, o nosso norte, né? Você precisa driblar o sotaque, se você tem sotaque, né? Você precisa vencer o medo, a ansiedade, você precisa contornar com um bom vocabulário, uma boa linguagem, você precisa argumentar, se preciso for, sob pressão, que é aquilo que o Júnior mesmo disse, que antes ele tinha muito receio, tinha muito medo. Hoje ele está aqui sob pressão, ele sabe que o nosso podcast não para, a gente não para cortar, né? Dificilmente a gente para, só se existir algum erro técnico, né? Mas a gente não para. A gente está aqui falando e não para. É pressão, né? Você sabe, o subconsciente de você sabe. Agora, quando vocês vão gravar um vídeo, provavelmente o subconsciente de vocês vai dizer bem assim, não gostei, vou fazer de novo. Não gostei, vou fazer de novo, né? Então você tem que estar sob pressão, sabe? Você tem que saber argumentar sob pressão. Você precisa controlar as suas emoções, né? Tem gente que às vezes fala sorrindo e acaba dando uma crise de risadas no meio da conversa, e essa crise de risadas é no meio de um velório, né? Então, não tem como, você precisa saber controlar essas emoções, né? Você precisa ter uma neurolinguística, uma boa comunicação, foi o que eu falei antes, e você precisa... Então, né? Exato, você precisa crescer cada vez mais, contornando as suas principais objeções. Muito, muito técnico, tá? Esse podcast, bem técnico mesmo. Bacana. Então, eu tô com um resfriado do cão, desculpa aí, pessoal, mas tô pegando um resfriado, tá frio pra caramba aí. Tá. E às vezes a gente não cuida, né? Esse inverno. Não é coronavírus, não, tá? Pode ficar tranquilo, é só um resfriado. Pode falar, Júnior. Então, Francelino, sabemos aí que nós estamos em meio aí uma pandemia, né? Covid-19. Então, várias pessoas foram atingidas, então, o Brasil, o mundo inteiro. Como manter brilhante com a arte de falar melhor, sendo que mexe com nossas emoções? Uma crise, ela sempre vai existir. Teve a crise lá do passado, teve a crise 2008, aí veio a greve dos caminhoneiros, veio coronavírus, talvez eu pulei algumas etapas aí. Uma crise sempre vai existir, ou seja, uma adversidade na nossa vida sempre vai ter alguma adversidade, certo? E você precisa driblar essas adversidades e lidar com a pressão. Então, vamos falar aqui, coronavírus é uma pressão. Né? Eu não estou vendendo, eu não estou conseguindo vender. Você tem que lidar sobre essa pressão e botar a cara a tapa para fazer algo que faça você vender. Né? Hoje mesmo de manhã, eu liguei para o cara da rádio,
né? E disse assim, ó, eu preciso de uma entrevista de 3, 4 minutos aí para falar sobre o meu produto, porque eu não estou vendendo, né? E aí ele disse bem assim, pá, Francelino, tem poucas pessoas que fazem isso. Então, por que você não faz? Monta um texto, pratica, vai no espelho, pratica uma, pratica duas, pratica três, grava pelo celular, vê se você consegue driblar essas objeções de ter medo na hora de fazer uma entrevista, etc. E vai, lida sobre essa pressão. Se destaca, certo? Então, ter medo e lidar com a pressão, eu digo que eles são aliados, né? A pressão ela é aliada ao medo, certo? E a gente precisa aprender a, a lidar sob pressão, né? A vida ela é uma pressão danada, né? Hoje mesmo a gente chegou e disse assim, nossa, hoje já é dia de gravar o podcast, né? Sim. E realmente isso era uma pressão. Por quê? Porque já passou a semana, a gente está gravando, e quando vê já passou, quando vê já tem que gravar de novo. Ah, Júnior, vai lá, impulsiona para nós o vídeo tal. Às vezes dá errado, a gente está discutindo a 1h da manhã, às vezes, mas a pressão, existe aquela intriga, existe aquele negócio que, ó, vai, mas não deu certo, não para tudo. Tem vezes que a gente não gosta de lidar com a pressão. As grandes maiorias das vezes a gente não gosta de lidar com a pressão. Às vezes a gente retruca a pressão, mas a pressão ela é importante, porque é na pressão que a gente cresce. Se não fosse na pressão, a gente ficava onde é que a gente estava. Se não fosse da comodidade, hoje eu poderia estar tranquilo. Meu menino está aqui chorando de novo, como sempre. Ele só chora. Não, brincadeira, é um menino muito querido. Mas eu podia estar com a minha família agora, certo? Mas existe essa pressão, a gente quer mudar, a gente quer crescer, a gente está aqui, certo? Vocês também. Então, a pressão, inovando, né? Exato, a pressão, ela precisa existir, mostrar que você é diferente dos outros. Eu costumo dizer que enquanto os meus amigos estavam tomando chopp e comendo batata frita, eu estava estudando e trabalhando. Hoje os meus amigos estão fazendo o quê? Tomando chopp e comendo batata frita. E eu estou fazendo o quê? Eu estou aqui tentando ajudar mais pessoas. Talvez eles estão no mesmo lugar, talvez eles estejam felizes com isso, nada contra. Mas eu não queria ficar sempre, toda a minha vida, tomando chopp e comendo batata frita. Certo? Então, eu tive que lidar com a pressão. Enquanto eles estavam lá, o meu subconsciente dizia, não, vai lá também, só que não, eu preciso ficar aqui. Era aquela pressão, o diabinho falando para mim, vai, e o santinho do outro lado da cabeça dizendo, não, fica aqui, porque aqui você tem mais resultados. Lidar com essa pressão é muito difícil. Então, é isso aí, Júnior. O coronavírus, a pandemia, as crises, elas são pressões. E toda a vida vai existir pressão. Para você se comunicar, para você se sobressair, você vai ter que lidar com a pressão. E nós vamos fazer um podcast exclusivo para falar sobre pressão. Como nós devemos argumentar, se sobressair, se comunicar, falar ainda melhor, convencer muito mais sob pressão. Vocês viveram aí nessa época de coronavírus? Imagina aquele que tinha, sei lá, um restaurante no início da crise. O que ele fez? Verdade. O que ele fez? Ele teve que lidar sob pressão. O que ele fez? Vendeu marmita. Sim. Mesmo que ele nunca vendeu marmita na vida dele, ele tinha que vender marmita. Certo? Ele foi lá na rádio e disse, ó, tô vendendo marmita. Ele pegou o celular e gravou, tô vendendo marmita. Certo? Na época do coronavírus, com as empresas de acessórios de smartphone, eu olhei assim para mim e disse, ó, nós estamos 20 dias de portas fechadas. Hoje só quem pode trabalhar é quem vende materiais essenciais. Sabe o que eu fiz?
Eu olhei para mim mesmo e disse, ó, eu vou botar um prazo. Se mais 5 dias esse negócio continuar, eu vou abrir um estabelecimento essencial. Sei lá, uma farmácia, um posto de combustível, um delivery. Certo. Certo? Por quê? Porque eu estava tendo que lidar com a pressão, a água estava batendo aqui. Né? Até falei com o meu contador se a gente podia abrir um delivery. Eu não faço comida, nunca gostei de trabalhar com comida, mas a pressão me exigiu isso. Vamos lá, vamos contratar o melhor que saiba fazer e a gente vai trabalhar sob pressão. Então, é isso aí. A gente precisa, em épocas difíceis, lidar com as adversidades e superar cada vez mais. E nunca se acomodar, né, Francisco? Exatamente. Exato. Quem se acomoda, ali mesmo fica, né? Sim. Como faz para melhorar a sua dicção para falar de forma certa e clara e limpa? Bom, é uma boa pergunta. Bem técnica mesmo, Marciano, uma boa pergunta. Eu tenho uma caneta aqui, só que agora em épocas de coronavírus você tem que ter cuidado em fazer isso, tá? Para você ter uma dicção, isso a fonoaudióloga fala bastante, profissionais que estão direcionados nessa área. Eu tive uma fonoaudióloga na minha vida e ela instruiu eu fazer simplesmente isso. Basicamente, toda a minha trajetória aí com fonoaudiólogo é você fazer isso aqui, ó. E ler o texto, certo? Ler o texto. Sei lá, pega qualquer texto e leia, certo? Você tem muito mais dificuldade na hora de falar, só que a sua dicção melhora muito. Você fala muito mais a palavra que você usou, Marciano, claro, né? Pega um texto, nossa, sei lá. Eu tenho um livro para indicar para vocês. Pega um texto aqui, ó. Apresentador e jornalista tem muita história, muita história. É gozado você fazer isso. Tem gente que vai rir da tua cara. Mas se você quiser ter uma boa dicção, realmente esse é o segredo, tá? Bota uma caneta na boca e leia o texto. Leia um texto assim, ó, do começo ao fim, certo? E se alguém achar que você tá fora da casinha, tá louco dentro de casa, você diz, não, eu tô querendo praticar para mim ter uma boa dicção aí na hora de falar. Eu vou falar para vocês um segredo que eu, a minha vida inteira, até os meus 12 anos, eu não sabia falar o R. Talvez você já tenha encontrado alguma pessoa que talvez não consiga falar o R ainda hoje, né? Mas eu não falava o R, eu comia o R, mas comia totalmente, sabe? Eu nem imitava ele, né? Eu comia o R, por exemplo, assim, prato, eu falava pato, certo? Desde criança, até os 12 anos, né? Brita, eu falava bita. Né? Grama, eu falava gama. Eu comi o R na minha vida. Então, imagina alguém comendo R e ser locutor de rádio. Não dá, né? E eu tive que aprender a falar o R, certo? Eu lembro que quando criança eu gostava muito de comer ovo frito. E aí tu já imagina falar ovo frito, né? Então, eu comia totalmente o R. Então, esse é o segredo, sabe? Você pratica para depois você ter os resultados, né? Então, esse negócio da caneta, você pegar a sua caneta, né? E aí botar entre a boca e ler um texto, morder nela e ler o texto e, enfim, você se destacar e ter mais resultados na sua vida pessoal e profissional na arte de se comunicar, mas principalmente na arte de você ter uma boa dicção e ter também aí uma ótima língua, não presa, mas solta, né, na arte de falar e se comunicar. Exatamente. E a espessura da caneta é diferente. Uma caneta. Caneta, não importa a marca, não importa
O preço, uma caneta. Pode ser o lápis não é bom porque o lápis pode soltar alguma coisa. A caneta ela é plástico, né? Legal. Caneta, bem tranquilo. Bota aqui, bota assim, ó. Aqui até o lápis lá dentro que ela vai, né? E agora focou. Aqui, ó. O lápis, ó. Que a língua ela fica presa, sabe? Você tem que lidar com o quê? Com a adversidade, você tem que lidar com a pressão. E aí isso vai fazer com que você melhore, certo? Então esse é o segredo aí, então respondendo a pergunta do Marciano, bem técnica e muito bem lembrada. Vamos à próxima pergunta, Francelino. Como ter a atenção da pessoa que está te ouvindo? A atenção se conquista com tudo isso que a gente falou. Tudo. Então, se você quer ter atenção, saiba lidar sob pressão. Se você quer ter atenção na hora de falar, conheça o que você está falando. Se você quer ter atenção, tenha uma boa dicção, pratique. Se você quer ter atenção, seja humilde e verdadeiro. Se você não sabe tanto aquilo que você talvez deveria saber e alguém saiba mais. Então, para você ter atenção, faça tudo isso que a gente falou nesse podcast, que você vai muito mais longe. E realmente esse é o segredo, certo? Para você brilhar na hora de se comunicar, siga essas instruções que você vai muito mais longe. Bacana. Então, nosso podcast Fale Ainda Melhor, para convencer muito mais, está chegando ao fim. Você pode ouvir nossos podcasts pelo Spotify e o Deezer, também disponível no YouTube e no Facebook. Confira conteúdos novos diariamente nas redes sociais, do Facebook e do Instagram. O Instagram seria @FrancelinoRibeiro TV. E também não deixe de entrar agora mesmo para o grupo do Telegram, para receber dicas exclusivas. O link está embaixo na descrição do vídeo. Vem aí. E eu tenho aqui, Marciano, só te interrompendo, eu tenho aqui, antes da gente terminar o nosso podcast, eu tenho uma indicação de livro que eu gosto de trazer sempre, porque o livro ele instiga a gente a praticar bastante, tá? Sim. Eu tenho 3 podcasts que nós já gravamos, 3 podcasts eu já trouxe uma indicação, esse é o nosso 4º podcast na nossa equipe digital, eu tenho uma indicação. Esse livro aqui, aparece certinho aí para vocês? A escrita? Ou tá virado? Tá certo. Ok. Tá certo? Ele é o Corta Pra Mim, de Marcelo Rezende, certo? Um grande comunicador da televisão brasileira, né? Nos deixou, infelizmente, aí pelo câncer, mas os bastidores das grandes investigações. Ele era repórter investigativo, né? Jornalista, ao longo de mais de 40 anos de carreira, a maior parte dela no jornalismo investigativo, né? Ele já viu de tudo e mais um pouco, né? Olha só, para você ler e para você ler por que você lê. O cara já viu defunto falar, deputado metido com tráfico de drogas e até cartolas do futebol acusados de crime. E teve ainda aquela vez em que ele foi preso no Paraguai junto com os sequestradores de um grande empresário brasileiro. Ele é fantástico. O livro dele foi uma grande história que ele deixou aqui nesse livro. Eu tenho certeza que você que lê esse livro vai se apaixonar ainda mais pela arte de falar em público, a arte de se comunicar, porque foi um grande comunicador brasileiro e vale a pena você ler esse livro. E o detalhe, hein? Ele foi jornalista, e eu vou falar bem baixinho aqui, sem diploma. Tá bom? Então leva para sua vida aí, porque bastou ele falar ainda melhor, convencer muito mais que ele é considerado jornalista sem ter diploma mesmo. Temos novidades para o projeto, Francelino?
Bom, as novidades são essas, né? As novidades são que o nosso projeto está cada vez melhor, a gente está entregando conteúdos maravilhosos e a gente vai estar iniciando aí uma masterclass, ou seja, uma classe master do projeto Fale Ainda Melhor para convencer muito mais, onde eu vou estar ministrando 4 grandes aulas, 4 grandes videoaulas 100% gratuitas e online para você que acompanha os nossos podcasts, para você que acompanha os nossos conteúdos, tá? Essas videoaulas, elas vão estar sendo lançadas no mês de agora junho, certo? A data nós vamos estar confirmando e a gente vai provavelmente estar disponibilizando para você o link logo mais ali na frente nas redes sociais. Então, curta, é muito importante para você receber esse link, é importante você curtir e deixar um comentário positivo aí para nós, que vai ser muito válido. A gente vai te enviar o link para você se cadastrar. Tem vagas limitadas para essa nossa Masterclass. Fale ainda melhor para convencer muito mais. Essa é a grande novidade que eu quero trazer para todos vocês que estão junto conosco assistindo sempre todos os nossos podcasts e também todos os nossos conteúdos. Então, acesse o site, pessoal, www.francelinoribeiro.com.br. Forte abraço a todos e até o próximo podcast. Fale ainda melhor para convencer muito mais.